Quando eu fiquei sabendo da gravação, eu não conhecia o caso, mas aí, obviamente, a gente vê que ele tem um filme, né? Ele foi baseado nesse caso e, particularmente, eu não conhecia ele, né? Que é esse tal de The Entity, né? Ou, como é que é o nome em inglês? Não é Invocação do Mal, mas é um nome muito parecido. É algo do mal e invocado. O Enigma do Mal. Olha aí, que nome nem um pouco genérico, né? Você já tinha ouvido falar desse filme? Sim, eu já tinha assistido esse filme, mas eu não lembrava que era sobre esse caso. Aí quando eu tava fazendo aqui as minhas pequenas pesquisas, nos vídeos que tem no YouTube, eles comentam sobre o filme e eu recordei do filme porque a música do filme é muito marcante. Toda vez que a entidade lá ataca a moça, a música é muito marcante, aí eu recordei do filme. Eu conheci o filme já, tinha assistido, acho que ele por volta dos anos 80 ainda, final dos anos 80, talvez. Eu acho que o filme é do início, acho que é de 82, 83. Isso, 82. Eu devo ter visto por 86, 87 esse filme, e eu lembro que ele, juntamente com A Casa das Almas Perdidas, era um dos filmes que me dava cagacinho na época, principalmente porque ele avisava que este filme é baseado numa história real. Pois é, né? Com toda certeza. Eu só assisti o filme pra pauta. É isso. Olha, eu particularmente também não conheci o filme, né, cara? Ele não foi um filme que ele ficou clássico, né? Direção de Sidney J. Furie. O autor, né? O Frank De Felitta, né? Que é o autor do livro no qual se baseia no caso que o filme se baseia, né? Mas também não tem atores que, pra mim, são muito marcantes, né? Ele é um filme que parece ser bem interessante, mas que não foi pra frente. Porque tem tantos filmes marcantes de terror dos anos 80, né? Você vê o Poltergeist, né? Que são, geralmente, ficam marcantes, né? Mas se eu fosse chutar, eu chutaria que foi essa questão toda, né? Mas a questão é que o caso que a gente vai falar hoje, né? Ele deu voz pelo livro, né? Foi onde que se popularizou bastante. E logo depois teve uma adaptação desse livro. Foi basicamente um processo muito parecido que aconteceu com o próprio Exorcista, né? Que também era algum caso real. Você tem um livro com livre adaptação e aí logo depois um filme, né? E é claro que quando aparece qualquer mensagem baseada em fatos reais, a gente já fica questionando né? Tipo, já dá aquele cagacinho logo de cara, né? E o filme não precisa nem ser real, né? Tipo, Contatos Imediatos de Quarto Grau, filme super citado aqui no nosso podcast, que a gente sempre recomenda pra você que tem pavor de alienígena, um prato cheio. Mas é isso, né? A gente vai falar sobre o caso da Carla Moran, ou como é conhecida na realidade, né? Da Doris Bitter, na Califórnia, nos Estados Unidos, que foi assediada por um fantasma. Será que essa história é real? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Com um pouquinho de atraso. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, já que esse episódio saiu com uns sons de fundo bastante estranhos, que alguns podem até reconhecer, mas aconteceu uma série de problemas. Como vocês sabem que a gente está testando novos métodos de gravação, nós perdemos a gravação principal, mais 2 backups e sobrou a transmissão do YouTube. Olha aí, a transmissão salvou a gente. E, cara, mas o episódio ficou legal, ele ficou um episódio bem sério, talvez um pouco polêmico. Vamos ver o que vai dar. Agradecer aos nossos pauteiros, em especial a Jay
e o GR Machado, que aprontaram essa pauta aí com a gente e que vai ter um plot twist no final, hein? Vamos ver o que vai acontecer. E pra você também que nos escuta, muito obrigado. Pra você que nos segue nas nossas redes sociais, eu já vou falar um pouquinho delas. E também a você que é apoiador. Em outubro vamos reafirmar o nosso pacto com os apoiadores e também convidar a você, querido e nobre ouvinte, a adentrar aí nesse ritual cerimonial muito louco aí com a gente. E como prova de boa fé, eu estou aqui para avisar aí que ouvintes ganharam sorteios, isso mesmo, dependendo da modalidade de quanto você assina, você participa aí de sorteios exclusivos, então bora lá. Olha só o que a gente tá sorteando esse mês. Arquivo X, ou Quadrinho, volume 1, que é uma coletânea de 9 aventuras que não foram retratadas na série de nossos agentes especiais do FBI, o Fox Mulder e a Dana Scully. Pra você que é fã deles, uma HQ está sendo sorteada e vai para um dos ouvintes que eu falarei abaixo. Também estamos sorteando o livro Serpentário, do Felipe Castilho, com traços de H.P. Lovecraft e Robert W. Chambers. Serpentário é uma narrativa macabra, em que o humor mordaz e a ironia se insinuam como veneno de uma serpente. E também vamos aí, olha aí, sortear os 2 volumes de O Livro do Cemitério, que é um quadrinho escrito nada mais nada menos do que Neil Gaiman. E os ouvintes que vão ganhar, não vão ganhar tudo, tá bom, gente? Vai uma obra pra cada um, tá? Vamos lá, e vai ser aleatório. O primeiro deles é o Edson Jr., a segunda é a apoiadora Tamires Nogueira César e a terceira apoiadora é a Luana Tobias Iticava. Muito obrigado de coração pelo seu apoio e a todos vocês que não foram sorteados, mas estão sempre aqui com a gente. E gostaria de fazer um agradecimento a Escape Time. Você sabe o que é Escape Time? Virou moda e, cara, eu acho muito divertido essa modalidade de aventura e jogabilidade que o pessoal tá fazendo. Aqui em São Paulo, em especial, tem algumas salas de escape que no caso, você vai, chama seus amigos e vocês vão adentrar aí num grande desafio e tentar sair em 1 hora. Vocês têm que descobrir todos os enigmas dentro da sala para poder escapar com vida. No caso, nós fomos convidados para experimentar a nova sala Herdeiros de Blair, onde nós entramos numa jornada imersiva tentando descobrir as chaves para escapar ali da floresta, onde tudo acontece ali na Bruxa de Blair. E, cara, foi bem divertido. A gente foi com a galera do Mundo Freak, mais alguns amigos, e foi bem bacana. Então eu gostaria de fazer um agradecimento aí ao Escape Time Brasil, que também, as fotinhas, por favor, entrem lá no nosso Instagram, né, no @MundoFreak, e vocês vão conseguir conferir como é que foi lá essa aventura. Então, deem uma olhada lá e convido vocês a não apenas seguir o nosso Instagram, como também a conferir o nosso canal do YouTube. A partir de semana que vem, a gente vai ter muita coisa legal. Sério, gente, vai lá, procura por Mundo Freak no YouTube, procura por Mundo Freak no Twitter, Mundo_Freak no caso, no Facebook, siga-nos nas nossas redes sociais. E é isso, eu não vou mais interromper muito a diversão de vocês, porque essa semana foi tensa e eu acho que todo mundo merece um descanso e falar sobre capirotagem e assombração. Então, bora lá que o episódio ficou maravilhoso. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje a discussão, a treta vai ser boa aqui, porque, olha, tem algumas coisas nesse caso que suscita muito a discussão, muita polêmica, e hoje, pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaona. E aí, gente, hoje é o dia da teoria, hein? Vou jogar 2 teorias aqui sobre esse caso que... Enfim, daqui a pouco vocês vão ficar putos ou vão ficar felizes comigo, depende. E temos aqui ela também, nossa queridíssima física, que não é etérea, pra não perder a piada, Jay. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra ir de contra o Jacaona, porque eu tenho várias teorias que vão, simplesmente acabar com o caso. E é isso. Ih, acabar com o caso. Agora fudeu. A Jay está cometendo o erro clássico do cético que começa a gravar Mundo Freak, que é criar expectativa no público. Eu tenho até tutorial de como você se tornar um fantasma. Eu tô aqui com ele aberto. Eu também sei o tutorial, envolve esse tutorial é tranquilo, tá? Ninguém vai morrer no processo. Opa, então aí tem que discutir aí, ó. Porque, afinal de contas, se o nosso espírito está dentro do nosso corpo, segundo as crenças, então nós já somos fantasmas. Nosso fantasma é tipo um japonês pilotando um robô gigante. Já parou pra pensar nisso?
que é um Jagger. Exatamente. Nós somos um Jags aqui. Exato, né? Tem um japonesinho espiritual pilotando a gente. Somos todos possuídos, então, na verdade. Exatamente, né, cara? E um dia... O espírito que tá dentro da gente não é necessariamente nosso, né? Ele já veio de outras encarnações, já esteve em outros corpos, né, tal. Não, mas aí depende da tua crença, porque é outras crenças aí Você foi feito exatamente pra esse piloto aí. E depois que acabar, você, enfim, o piloto... O robô se vai, mas o piloto fica, né, cara? Cara, daria uma história muito merda de ficção científica se a gente fosse colocar no papel. Mas, enfim, voltando pro caso, temos aqui ele também, nosso queridíssimo convidado. Ele não é mais convidado, né? Já é da casa, Ivo Orhel. E aí, cara, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Vamos lá, vamos destrinchar o caso aí. Hoje vai estar difícil, hein? 2 céticos. Não, hoje eu vou virar believer. Ih, Rafa! Ih, caralho, quer falar que não temo porque se o Asta tá comigo, nada temo, entendeu? Mas... Gente, fiquei sozinha hoje, tô triste. Não, o Andrei sempre tá contigo, o Andrei é cético. Pode ficar tranquilo. Não, eu sou do contra, rapaz. Eu tô... Onde eu tô é a direção contrária onde o pessoal tá indo. E, galera... Onde você tá é sempre contrário de mim, né, cara? Ah, também. Mas isso é esporte nacional, né, cara? Isso aí eu sou o Jaca Hater original, né, cara? Eu sou o pai de todos. Todos os outros Jaca Haters. O pai de todos. Exatamente. Sou o Odin dos Jaca Haters. Mas, enfim, vamos voltar aqui pro caso, porque senão a gente vai ficar aqui batendo papo furado. E o caso aqui é sério. Inclusive, eu gostaria até de tal, porque a gente grava sempre com muito senso de humor e tal. Mas, assim, ele é um caso que ele mexe com algumas questões delicadas e que é sempre muito complicado, porque é sempre uma questão muito sensível, né? Principalmente relacionada a essa questão de abuso. E antes de qualquer coisa, é bom a gente já deixar aqui um alerta, um trigger, pra caso você tenha problemas. Assim, todo mundo tem problema com abuso, né, cara? Não é o tipo de coisa legal, incentivável ou que todo mundo fique tranquilo. Mas caso você tenha aí, sofra de algum problema de gatilho e tal, fica avisado antes da gente começar. Mas a questão é que, vamos lá, a gente teve o filme, que foi baseado no livro, que foi baseado num caso real. Doris Bitter, a mulher real da história, teve seu nome trocado, né? Na ficção ela é a Carla Moran, e aqui ela é Doris Bitter no original. Ela é uma mãe solteira, 30 anos, que vivia na casa, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ela tinha 4 filhos, né? O mais velho adolescente com 16 anos, outro de 13, outro de 10, e uma menininha de apenas 6 anos de idade. Todos os filhos de diferentes casamentos. Até aí, a vida dela estava normal, ela cuidava dos filhos, tinha uma vida relativamente pacata quando começou a ser perturbada a partir de maio de 1974, quando os primeiros ditos e supostos eventos paranormais começaram a acontecer, iniciando assim o período de um longo pesadelo. A ideia é que existiria nessa entidade, e é legal afirmar isso porque muitas vezes nesses filmes de fantasma a gente às vezes vai lidar aí com um histórico grande de várias entidades, né? Ou pelo menos não todas agressivas, mas você vê ali que tem uma relação meio, tipo, a casa tá cheia, né? E aqui, em teoria, é uma entidade só, né? Que ficou conhecida como The Body, ou o corpo em inglês, né? Que em teoria abusava sexualmente da Doris, e era um fantasma. E isso é muito louco, né? Quando você vai ver, porque toda a base da discussão relacionada ao sobrenatural aqui no Mundo Freak, a gente abre sempre algumas exceções. E aqui eu já até gostaria de partir aqui para uma discussão que eu acho sempre muito relevante, que, no meu ponto de vista, para uma manifestação dessas acontecer, levando em conta que o mundo espiritual existe, fantasmas existam, vida após a morte exista, para um fantasma, um espírito de um mundo imaterial que a gente supõe, para ele efetivamente fazer uma manifestação física a ponto de tocar, a ponto de, sei lá, colocar fogo em alguma coisa, em teoria o gasto energético seria muito grande. E aqui a gente tem uma questão muito complexa, né? De um fantasma que consegue segurar uma pessoa, consegue abusar de uma pessoa. Cara, isso pra mim é muito... Apesar, obviamente, a gente sabe de casos de fantasmas que empurram, que batem, que arranham, né? Aqui é uma atitude muito extrema. Rafael, você acredita que um fantasma poderia fazer algo assim? Olha, Andrei, eu pesquisando sobre o caso, vieram lembranças da época que descobri sobre o caso. E assim, só pra responder basicamente o que você falou, cara, acreditar, porra, até nisso eu acho meio difícil, porque, como você disse, pra fazer esse ato completo tem que ser um gasto imenso de energia de uma entidade sobrenatural. Fora que vão ter momentos que são até 3 entidades ao mesmo tempo. Então, caramba, teriam que ser realmente seres sobrenaturais, fantasmas muito diferentes, ao ponto de não serem fantasmas, serem criaturas sobrenaturais, mas diferentes de fantasmas, para terem tanta energia assim, para fazer isso com tanta frequência, de uma forma tão brusca, tão completa. Então, assim, eu não acho que sejam fantasmas, não. Eita. Eu
eu tô com o Rafael, porque, primeiro, se eu tivesse, por exemplo, tivesse aqui na minha casa e me contasse uma história dessa de alguma coisa que estivesse acontecendo agora, assim, a primeira coisa que eu ia fazer ia chamar a polícia e ia deixar de plantão lá, porque eu não consigo acreditar. Ou então, às vezes, o nosso cérebro, ele prega peças, ele faz com que a gente mude a história para que não conte. Vários casos de estupro, né? Que a gente pega e fala, não, aconteceu com outra pessoa, para não falar quem foi a pessoa de verdade, né? Então, eu acho que isso seria um caso muito sério. Eu ligaria literalmente pra polícia e eu, assim, ia desconfiar bastante das pessoas que morassem junto com a pessoa, sabe? Uhum, sim, né? Eu acho que nesse primeiro momento, né? Imagina você indo ajudar uma pessoa que sofre abuso e, em teoria, pelo invisível, né? Por forças ocultas. O que você acha, Hel? É meio complicado a gente dizer que talvez não fosse uma entidade, porque tem testemunhas, né, cara? A gente tem os filhos dela atestando coisas estranhas acontecendo na casa. Um deles, eles presenciavam, né, os ataques, a mãe deles, né? Não sei lá, cara, eu acho meio não sei se todos os filhos estariam acobertando se fosse, sei lá, alguém que fizesse isso, sabe? É meio complicado, eu acho, sabe? Afirmar isso, tipo, talvez que não tivesse nada, senão sobrenatural, algo, tipo, mental, entende? Acontecendo ali. Sim, né? Um problema de natureza psíquica da própria pessoa, né? Exatamente, né? Que fizesse as pessoas acreditarem que aquilo estava acontecendo mesmo, né? Exato. Eu acho meio complicado, né? Porque também tiveram depois, né? Quando os pesquisadores foram lá na casa, eles também isso a gente também pode questionar, né? E eu acho que vai ser discutido depois, mas eles também presenciaram, né? Algumas coisas, né? Acontecendo, né? Tal, né? Sim, eles exato. presenciaram ela sendo atacada de fato, tipo, de ver o corpo dela ser atacado. Mas mesmo assim eu ainda acho questionável. Eu não acho que uma entidade tenha... Se a gente já tem um gasto energético tão grande pra bater numa pessoa, né? Imagina uma entidade. Exatamente. Não sei também que tipo de entidade, né? Como o Jacana mesmo falou aí, né? Talvez não fosse uma simples entidadezinha, né? Sim, né? Um fantasma normal, né? Tem entidade, né? Sei lá, a gente não faz ideia, né? Do que... Caso exista um fantasma, tá liberado qualquer coisa, né? Meio que tá liberado qualquer coisa. Né? Não, porque a gente meio que tá cagando regra com relação ao fantasma. Esse é o tipo... não sei, a gente não sabe exatamente como exato, né, cara? A gente não morreu ainda, né? A física, né? As coisas, né? Do lado de lá. Calma que a física, calma. Brincadeira. E aí, como é que é a física, Jay? Você que é física. Então, aqui nesse caso, eu consigo questionar várias coisas. Tem algumas que não, porque é mais das pessoas que estavam lá presentes. Então, elas estão afirmando que elas viram. E isso é uma coisa que eu não posso virar pra elas e falar assim, olha, não é bem assim que funciona. Elas viram. Às vezes tem várias coisas que eu vejo. Eu não sei se é cabível, por exemplo, aconteceu comigo recentemente uma história que aqui em Campinas, muita gente volta pra cidade, né? Todo mundo que estuda no Unicamp volta muito pra sua cidade. E geralmente eles acabam adotando gatinhos, tem planta pra molhar, etc. E eu sempre fico na casa, olhando duas casas de dois amigos muito próximos. E uma vez, eu tava indo nessa casa, e quando eu entrei na casa, as portas não estavam abertas. Todas as portas estavam fechadas. E eu ficava assim, me questionando, gente, eu vim aqui ontem, todas as portas estavam fechadas. Por que todas estão abertas? Aí eu fui entrando assim, na casa, e de repente a última porta, ela tava batendo loucamente, não tava ventando. Daí eu peguei e pensei comigo mesmo, falei assim, gente, eu só vim molhar as plantas. Eu vou embora, eu não quero saber o que tá acontecendo aqui. Cético é fogo, né? Não pode uma porta abrir que já começa a duvidar de tudo. Eu puxei o salmo do bolso. Não é que eu tava duvidando, mas eu tinha certeza absoluta de que no dia anterior as portas estavam fechadas e não tem ninguém que me faça tirar isso da cabeça que as portas estavam fechadas e de repente no dia seguinte estavam abertas. Tanto que eu liguei pro meu amigo e falei assim, ó, é o seguinte, aconteceu isso na sua casa, não tava ventando, eu tinha certeza que todas as portas estavam fechadas, eu passei na sua casa tem 3 dias, esse é o quarto e agora no quinto tá tudo aberto? Tem certeza que ninguém passou na sua casa? Então é isso que eu tô falando, eu não consigo ir contra o que a pessoa diz pra mim que ela viu, porque eu tenho certeza do que eu vi, entendeu? Pergunta, o que foi que ele respondeu? Falou, não, é assim mesmo. É minha mãe, ela é assim mesmo. Mas a sua mãe não morreu? Então, exatamente. Bem, a questão é que, obviamente, né, tá acontecendo isso com você, o que você faz
desculpa a piada, né? Quem você vai chamar? Em agosto daquele mesmo ano, né? Os ataques começaram lá mais ou menos em maio. Em agosto, viu-se início aí uma investigação na casa. E aí que começou mais ou menos o rolê da investigação em si. Que teve uns paranormais, uns parapsicólogos, o Cary Gaynor e o Dr. Barry Taff. Porque hoje, assim, principalmente década de 90, a gente vai lembrar desses programas dominicais de tarde, desses paranormais fajutos e tal. Mas é muito interessante porque, pelo que dá a entender desse caso, a gente vai ter aí diversos investigadores paranormais que inicialmente são bem céticos com relação ao caso, né? Eles não estão lá pra sensacionalizar, pra vender livro, pra dar entrevista, né? Eles estão lá pra uma pura sede científica, que eu acho que foi se perdendo aos poucos, né? Conforme a ciência foi avançando, né? E as provas não foram aparecendo, as pessoas sérias foram se afastando porque o terreno pra picaretas começou a se tornar cada vez mais irresistível, né? E foi o caso aqui dessa questão, né? À medida que os eventos iam se desenrolando, ficou claro que era algo muito diferente que as pessoas nunca tinham visto antes, né? A Doris não estava sozinha em testemunhar as atividades paranormais, por exemplo, né? Como foi citado aqui. Os filhos e os próprios investigadores, eles experienciaram fenômenos relatados, né? A história dela é considerada uma das mais convincentes da história da pesquisa paranormal pelos detalhes e pela questão de testemunhos mesmo das pessoas, né? E, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre esses investigadores, né? O Dr. Barry e o Cary Gaynor, né? Eles acharam estranho, né? Eles meio que duvidavam de início, mas com um constante estranho assédio, a Doris acabou procurando ajuda psiquiatra, porque, obviamente, né? Foi colocado logo que a pessoa podia estar sofrendo de algum tipo de surto, né? Só que foi dado que ela era uma pessoa sã, que ela era uma pessoa que não sofria de nada de natureza psíquica. Foi aí que esses investigadores, eles contrataram o Dr. Barry Taff, que é um psiquiatra e pesquisador cético de fenômenos paranormais. E no começo, o Taff, ele pensou que a história era apenas a imaginação da Doris, e os supostos ataques eram um complexo de exteriorização e percepções produzidos por um transtorno mental. E para uma investigação mais profunda, o Taff contatou um hipnólogo, Cary Gaynor, né, que é esse cara, que é o outro investigador, que a ideia dele era tentar levantar se a menina tinha algum trauma através de hipnose. O que acabou não constatando nada, né? Eles acabaram não encontrando nada. Eu vou deixar umas fotos aí dos pesquisadores, e sem achar nada que pudesse ajudar, o Taff decide ir com a equipe dele, né, até a casa da Doris e acompanhar o desenrolar dos fatos. E é nesse momento, enquanto a equipe fazia as investigações, que o estado da Doris começou a piorar cada vez mais, e os médicos começaram a se preocupar com a possibilidade dela acabar submersa num estágio crônico e irreversível de esquizofrenia. Então, assim, é um caso muito complexo, né, porque a gente tá, obviamente, né, quando a gente fala sobre testemunhos, né, testemunho é sempre a pior evidência de qualquer caso, né, cara, porque pessoas têm motivações diferentes pra mentir ou pra se enganarem, né, se você não tem uma prova, uma física, né, uma prova de câmera, até hoje em dia a câmera é meio complicada porque você pode editar, mas nesse caso a quantidade de pessoas envolvidas, a gente começa a questionar um pouquinho sobre as coisas que estavam acontecendo, né, e foi aí que eles viram que o caso da Doris foi algo sem precedente, que eles nunca tinham topado com algo nesse sentido. No início, eles acreditavam que os ataques aconteciam enquanto a mulher dormia, onde começavam a atribuir certos tipos de transtornos de sono. Porém, os fatos foram se desenvolvendo de maneira tão brutal que os pesquisadores começaram a acreditar na possibilidade de que eles estivessem lutando com alguma entidade sobrenatural, segundo eles. Alguns dos relatos, enquanto eles visitavam a casa da Doris, segue aqui um relato da equipe. Começamos a ver pequenas eclosões de luz que aconteciam rapidamente. Tentamos fotografá-las, mas aconteciam rápido demais e não conseguimos registrar nenhum. Trabalhávamos com uma Polaroid e uma câmera fotográfica de 35mm. Estávamos na cozinha falando com o filho de 16 anos de Peter, de Doris, né? Quando a porta de um armário baixo se abriu inesperadamente e uma frigideira saiu disparada. Quem falou isso foi o Gaynor, né? Saiu voando a frigideira e caiu 2 ou 3 pés, né? Para além do armário. No caso, uma tradução rápida aqui, 60 a 90 centímetros. Eu me aproximei para caso de haver algum truque ou alguém escondido no armário, mas não havia nada. Aí é aí que quando tudo começou, a mulher começou a gritar: está no quarto, está no quarto. Nós corremos para lá. E foi quando apareceram as luzes e tomamos as instantâneas com a Polaroid. A mulher gritou: está no canto. E rapidamente tomamos uma foto. Mas saiu descolorida, branca. Carla voltou a gritar que está... Carla, no caso aqui, no Doris, né? Doris voltou a gritar que estava no canto e voltamos a fotografar. Outra vez descolorida, branca. Pensávamos que a câmera havia estragado. E essas fotos, elas foram tiradas... É bem interessante, né? Que são fotos que elas são meio lavadas,
lavadas, né? A Polaroid eu não conheço muito esses efeitos, mas é muito interessante. Eu já trabalhei com Polaroid e tem uma parada de que ela tem um tempo que ela tem, tipo, se você fotografa, ela sai, ela tem que ficar protegida. Você tira aquela película, né? E aí a foto, digamos assim, se revela na sua frente, né? Cara, quando você não faz isso no tempo certo, a foto fica muito parecida com essa esbranquecida que tem aí, sabe? A única diferença é que ela não fica, assim, digamos, com um foco branco, assim, num lugar da foto, sabe? A foto inteira fica tipo, lavada, igual essa que tá aí, né? É, que as duas primeiras, elas estão bem lavadas, dá pra ver um pouquinho do fundo do quarto. Desbotado, eu acho que é o melhor, né? Só que aí é interessante, né, que tem uma foto aqui, que é meio que quando a entidade vai embora, né? Que você vê que esse efeito tá no meio do caminho. E isso... Sim. Não sei. Mas isso aí também acontece. Se você, tipo, arranhar a película, que dá uns efeitos bem parecidos com isso aí também. Isso já aconteceu comigo, na real. Uma vez eu comprei uma Polaroid, eu tenho até hoje, por sinal. E quando eu comprei ela e fui lidar com o papel de Polaroid, acontecia muito isso, ou então saía preto. É um defeito normal da Polaroid, não é absurdo, não. Sim, né? Mas depois que a entidade... Que conveniente, né? Que conveniente. A foto que a mulher falava que o fantasma tá ali, saía com defeito. Quando o fantasma ia embora, saia boa. Muito conveniente. Eu falando isso, que tipo assim, você lidar com uma Polaroid é um tipo de câmera que ela é suscetível a muitos erros, sabe, na foto. E tipo assim, no manipular a foto, assim, né? É isso que eu tô falando, Chacão, tipo assim, é muito fácil pra você, tipo assim, arrancar a película antes da hora, né? Pra tentar forçar que tinha alguma coisa ali. E aí a foto seguinte você fazer o procedimento correto, né? De esperar o tempo certo da película, você arrancar. E aí você falar isso, né? Fala, olha aí, ó, essa foto aqui era a hora que a entidade tava e essa aqui era a hora que a entidade não tava. Quando, na verdade, pode ter sido só um erro de manipulação mesmo, né, do papel. Trabalhar com a Polaroid é algo que amplia, digamos assim, a problemática de dar alguma merda, entende? No registro. Tipo, se fosse com a câmera normal, de filme mesmo, de acetato, né, tal, e aí tivesse esse tipo de registro também, aí eu acho até que seria... Mas o engraçado, como eu não entendo quase nada de fotografia em si, não só de Polaroid, os 3, 4 sites que eu vi sobre eles usarem uma Polaroid, uma câmera normal, a Polaroid não era apenas para ter uma imagem na hora, coisa que na época não existia câmera digital. Era porque a foto de Polaroid era uma foto mais difícil de se manipular. Porém, contudo, como você e a Jay falaram, parece bem fácil de não manipular, mas de fazer uma alteração tátil, logo que o papel dela sai, né? No caso, não dá pra manipular, porque não tem como você editar a foto que sai ali na hora, né? Tipo, exatamente. Você fazer uma edição. Mas isso que eu tô falando, tipo assim, como ela requer uma manipulação de um certo jeito, assim, que tem que ser o correto, né? Porque senão a foto não sai muito boa, né? Eu até vou ter que colocar uma coisa assim, talvez não claro, obviamente, né? A gente sempre levar a hipótese de que talvez seja forjado da maneira como o réu tá falando. Mas talvez assim, até mesmo naquele desespero dos caras tendo tá aqui, às vezes pode ter ocorrido também erros pela afobação da coisa toda e aos poucos eles foi se normalizando e foi quando a foto começou a ficar boa, né? Então, você pode ter a explicação cética que a gente tem, né? Independente das motivações ou não, né? A motivação se torna interessante porque ao longo do que eu pude, pelo menos o que eu entendi, é que os pesquisadores aí, os supostos pesquisadores cientistas, eles não queriam confirmar que era sobrenatural. Eles estavam querendo desmentir que era sobrenatural. Mas aí também é questão de narrativa também, né, Rafael? Tipo, sim, isso que eu tô falando, falando, a gente queria desmentir, mas vimos que era verdade, sei lá, né? Isso que eu falei. Ao meu entender, eles não estavam querendo fazer aquele trabalho de confirmação, estavam querendo fazer o trabalho de dizer, não, isso aí é coisa da cabeça dela, tal, e porém, contudo, não foi bem assim que aconteceu. Então, se eles fizeram isso, ao primeiro momento, eu acho que foi sem querer. Mas, porém, eu não acredito que foi esse o caso. Sim. Mas aí a gente tem essas evidências, né? Eu acho que é meio foda porque isso é um efeito de fotografia, mas teria alguma explicação pra por que um fantasma faria isso? Agora chutando lá em cima, né? Nossa, por que um fantasma faria isso? Não, que efeito físico um fantasma faria? O que eu vejo é duas coisas. Ou a exposição da luz, porque o que a gente vê nesse caso é que parece que as entidades, eles são formados de luz, né? Eles viram algumas esferas luminosas,
luminosas, etc. Então, o que acontece? Quando entra muita luz no obturador da câmera, ela estoura, né? Já viu quando a gente tenta tirar uma foto num lugar muito claro e ela fica completamente esbranquiçada ou então com alguns pontos estourados? Uhum. É isso que pode acontecer, inclusive na Polaroid. A Polaroid, ela é como se fosse uma das câmeras mais rudimentares que pode ter, sabe? Então, o controle que a gente tem do diafragma dela, ela é muito pequeno, então pode dar esse tipo de problema. Eu fiz alguns cursos de fotografia analógica, mas a gente mexia com filme, e é totalmente diferente. Mas a Polaroid é como se fosse, era o que o Real tava falando, tem uma peliculazinha, sabe? E é um negócio que é delicado de se manusear. É super sensível, né? Entendeu? Não é que nem hoje a gente pega o celular e mira pra onde a gente quer tirar foto e tá tudo certo, perfeito. Não, a gente tem que ter noção de onde tá claro, exposição de luz, quantidade de tempo que o obturador vai estar aberto, lá. Então, é complicado. Tudo que é muito claro é extremamente sensível para máquina fotográfica. Então, para mim, a Polaroid sair desse jeito esbranquiçado e ter problemas de luz é extremamente normal. Não é nada absurdo, tá? Deixa eu deliberar um pouco. Mas o problema que eu vejo é o seguinte, que a olho nu, a manifestação luminosa só aparece na foto. Tipo assim, tinha, óbvio que eles comentaram que viram alguns picos de luz, mas nesse momento em que eles fotografaram a mulher, eles não estavam vendo nada. Era só ela falando, ó, a entidade aqui na minha frente. E aí eles tiraram a foto. E aí na foto aparecia esse efeito luminoso. Ela falou, ó, a entidade continua aqui na minha frente. Tiraram a foto e aparecia. Aí ela falou, ó, a entidade foi embora. Aí eles tiraram a foto e não tinha mais nada. Quer dizer, eles, ao vivo, não estavam vendo efeito luminoso nenhum. Esse efeito luminoso só aparecia na câmera. Então eu acho que a questão do Andrei, da pergunta é justamente isso. Existe algum fenômeno físico que possa causar isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu tava perguntando pra mim mesmo o que poderia gerar isso. Deixa eu perguntar aqui pros especialistas. Caso alguém colocasse a mão muito próximo do flash no momento que a foto é batida, isso poderia acontecer? Poderia, mas o que eu acho... Então tá bom, já gostei. Mas o que eu acho que pode ter acontecido, tirando de tudo que eu já falei, é aquele problema de você tá super esbaforido e tirar foto de qualquer jeito. Tava todo mundo lá em frenesi, gente. Então você basicamente tenta fazer o que dá na hora. Pode ter acontecido algum problema também. Deu problema na foto, ponto final. A gente não tava lá na hora pra saber o que aconteceu, eu não faço ideia. Eu não tenho ideia se eles estavam tirando o papel da Polaroid na hora e colocando na Polaroid na hora e tirando o negócio na hora, tudo ao mesmo tempo, assim, todo mundo muito louco. Então, pode ter sido várias coisas. Agora, fenômeno físico de você pegar, tirar foto, bater, pode ser tanta coisa, você entendeu? Às vezes até eu, quando peguei a Polaroid primeira vez, bati a primeira foto, segunda foto no caso, e não deu certo. Bati a terceira foto, saiu preta. Bati a quarta foto, saiu. É que nem impressora. Às vezes sente o cheiro do medo e não funciona. Sim, né? Eu sendo bem... Agora eu tô sendo believer, né? Não cético. Sim, com toda certeza. Mas se a gente estiver lidando aí com fantasma de outra dimensão, né? Que a gente não consegue... a gente não consegue ver, não consegue sentir, não consegue tocar, mas de alguma forma ele tem uma abertura de manifestação na nossa realidade, né? É muito complexo, né? Você tá criando um efeito de luz, incidência de luz numa câmera que não havia luz a olho nu, mas a câmera captou. E tem uma teoria de que, assim, todo mundo fala das manifestações dos fantasmas e eles falam que podem ser tipo, pessoas que morreram e continuam aqui, certo? Daí a gente entra numa questão religiosa, mas também tem uma das teorias que fala que são entidades que estão em outro plano e elas conseguem ter acesso ao nosso plano e assim modificar partículas, efeitos eletromagnéticos no nosso. Então, elas modificando do delas, afeta o nosso. Então, fica difícil pra mim poder explicar quais são os efeitos, entendeu? Do que aconteceria de você, sei lá, mexer num átomo, sei lá, oposto ao que é daqui agora. O que isso causaria? Não sei, entendeu? É uma das teorias que falam sobre fantasmas, porque fantasma é um dos fenômenos insólitos mais comuns que a gente tem, é popularizado, tem Shakespeare fala de fantasma, tem muita coisa na literatura, então, assim, são várias teorias, é um pouco complicado. Eu acho que também tem um pouco daquilo, né, que se a gente pressupõe que eles habitam, digamos, outros planos, né, é meio que aquilo que a gente vê no final lá do Interestelar, né, a gente não sabe como funciona a física, né, cara, de um lugar em que... Isso, saiu da singularidade, entrou na singularidade, a gente não sabe o que acontece. O nosso conhecimento
conhecimento científico, ele para um momento. Foi a mesma coisa quando descobriram a física quântica. Não estava dando certo, a física parou de funcionar. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando a gente começa a explicar esse tipo de fenômeno, tenta explicar esse tipo de fenômeno que são fantasmas, aí eu explicando de, tipo, ir na casa do meu amigo e ver porta aberta, sendo que eu jurava que todas as portas estavam fechadas, é assim, é fora da minha alçada, porque todo mundo acha que a física não falha, mas ela falha, ela já falhou várias vezes, então é comum. Sim, claro, né? O que também não é um argumento pra você comprovar uma manifestação sobrenatural, né? Mas é uma abertura pra uma discussão, pelo menos, né? Que é o que a gente gosta de fazer aqui. Tem que ter, porque eu acho que muita coisa na física não foi desenvolvida a tempo, porque todo mundo é cabecinha fechada e não quer discutir sobre esse tipo de coisa. Mas daí é uma opinião pessoal, espero que ninguém se ofenda. Não, mas tem que se ofender sim, que isso. Que é um podcast, é cagar regra e ofensa. Não pode ser outra coisa, não pode sair disso. Tal como disse, né, o grande filósofo brasileiro, né? Você não precisa da faculdade, né? Hoje você encontra todo o conhecimento em canais do YouTube, né? Pior que você tá brincando com isso, mas realmente, né? São duas faces da mesma moeda, né? É entendível um cara que é super cético ou cientista que também seja cético se fechar quando você tem essa realidade, né? De canais escrotíssimos de YouTube propagando desinformação, né? Coxo quântico, pois é. Bem, vamos dar continuidade aqui então, que esse fenômeno da luz, né? Da foto batida com defeito foi na segunda noite que eles passaram na casa. Já na terceira noite eles falam o seguinte: decidimos fazer a sessão no dormitório. Pedi à entidade que, se realmente estivesse ali, que aparecesse. Então uma luz saiu da parede e se deslocou até o meio da habitação. Começou a girar e a expandir-se em todas as direções. Tínhamos 9 fotógrafos profissionais distribuídos pela habitação, disparando suas câmeras de todos os ângulos. Foi incrível. Aquela coisa flutuava no meio do quarto e era dimensional. É impossível falsificar algo assim sem dispor de sofisticados sistemas de lasers. E eu vou deixar fotos e, cara, essas fotos, elas são muito interessantes. Eu não sei se é o tipo de foto que dá pra reproduzir pela... É aquelas fotos com aqueles arcos dentro do quarto? É, que me lembrou muito aquelas fotos de orbes, né? Que é o tipo de coisa que sempre vem à tona nessas discussões, que apesar da gente não estudar muito aqui no Brasil, isso é mais coisa lá de fora, mas tem muito dessa coisa de você tirar foto em locais noturnos e ter aquelas luzes brilhando mesmo, que não são... que dá pra ver que não é um vagalume, não é um ponto de luz de fato, mas são erros... não sei se são erros na câmera. Dá pra ver que algo saiu errado na foto e tem luzes passando por ali e viajando. Essa câmera, essa foto aí, ela vai ser a única foto, se não me falha a memória, que vai ser postada numa revista de especialista em fotografia. Considerada uma foto sobrenatural. E além disso, tipo assim, esses fenômenos luminosos não foram só captados, no caso, né, nesse caso, não foram só captados pela câmera, como foi no caso a moça estava na mesa. Tipo assim, foi um fenômeno físico, mas eles viram, né, a olho nu, né, ali, e fotografaram quando eles estavam acontecendo, né, tipo assim, então tem essa diferença, né, quer dizer, porra, tem umas porra de uma luz piscando no meio do quarto sem explicação nenhuma, né, cara? Tipo... Ó, eu tenho uma explicação pros orbes, elas são uma espécie de arcos, certo? Pra mim, me parece muito com exposição de luz. Sabe aquelas imagens que a gente vê super bonitas de, tipo, estradas, e daí tira uma foto e você só vê linhas de luzes percorrendo as estradas? Geralmente são tiradas à noite, tá? E você deixa a sua câmera com o obturador aberto durante muito tempo. Então vai ter o movimento do objeto luminoso e ele vai criar esse risco. Isso acontece também muito em fotografia astronômica de amador, não de, tipo, tirar foto de planeta, etc. De tirar foto de estrelas. Se você deixa a sua câmera com uma longa exposição, ela vai capturar o movimento. Então o que acontece? É a mesma coisa que um carro se estivesse passando em alta velocidade com os faróis ligados. Então o que vai acontecer? Ela vai formar um borrão no céu. E é por isso que a gente vê aquele tipo de foto que são vários borrões de estrelas no céu. E isso assemelha muito essa foto que eu vejo. Pra mim pareceu muito isso. Então o que eu peguei e falei assim, caraca, será que dá pra fazer alguma coisa de fotografia, só que com a gente? Porque você concorda comigo que a gente tá, no caso, refletindo luz, né? Tá com a luz acesa e a gente tá refletindo a luz, por isso que a gente consegue se ver. Então eu peguei e pensei, bom, se a gente consegue fazer isso com objeto luminoso, inclusive com carro, será que dá pra fazer com a gente? E foi aí que eu achei a coisa mais interessante da internet nessa semana, que é um artigo chamado Crie Fantasmas usando longa exposição. Eita. Ou seja, dá pra gente tirar foto da gente mesmo com a
longa exposição da câmera, só com vários lugares. Tipo, a gente tá num lugar, daí você coloca, sei lá, 20 segundos. Você fica parada num lugar em 10 segundos, daí no segundo 10 segundos, você tá em outro lugar. E a câmera literalmente vai captar você em 2 lugares diferentes e você é meio transparente, porque você tava lá refletindo luz e você se moveu. É a mesma situação das estrelas e do carro que eu acabei de comentar. E dá pra fazer isso com flash e sem flash. E com flash, as fotos ficam fantásticas, porque parece que foi montagem e você só fez isso com o obturador da sua câmera. Tá partindo do pressuposto que as fotos foram forjadas. Acontece involuntariamente. Pode ter sido alguma coisa luminosa que tenha passado no momento e o obturador da câmera estava aberto. Acontece muito, por exemplo, eu já fui tirar foto de casamento e à noite, se você não tem um flash bom, o obturador, e se a sua câmera tá no manual, ou então no caso no automático, ela vai se comportar de certa forma. E várias vezes eu esqueci de tirar do manual e ela tava no automático. Então, conforme eu ia tirando foto das pessoas à noite com luzes, elas apareciam esses borrões. Tem alguma coisa de errado com a minha câmera. Eu tinha que, tipo, mudar a abertura dela e tirar do automático, você entendeu? Eu não acho que as fotos tenham sido forjadas de jeito nenhum, mas é um fenômeno extremamente normal que acontece na fotografia, não é absurdo. Sim. Assim, eu não ia comentar não, mas vou me limitar a falar o seguinte, vários profissionais numa revista de fotografia renomada. Eu não vou me recusar a dizer que os profissionais podem ter errado, mas eu posso dizer que escolheram as fotos que lhe conviessem, né? Mas questionar a capacidade de... É que assim, eu entendo o que a Jay tá falando, porque você... na faculdade, eu tive um semestre de fotografia, né? Quando eu fazia lá design. E cara, tipo, primeiros dias de aula é isso aí mesmo, tipo assim, é brincar com os recursos da câmera, e uma delas é essa questão da longa exposição, que pra quem não sabe, querido ouvinte, eu vou explicar pra você rapidamente, de maneira muito burra, e que provavelmente devo errar uma coisa ou outra e nos comentários vão me corrigir. Mas que é essa questão da longa exposição que a Jay tá falando, é porque a câmera, ela é uma câmara escura, né? Então você vai entrar luz ali, vai fazer ali, vai gravar os dados ali, no caso da Polaroid vai ser no filme, ou nas câmeras antigas no filme, na câmera analógica, e nas digitais hoje é feita através de um outro processo e tal, mas funciona mais ou menos da mesma forma. Então, você vai lidar aí com a abertura do obturador. Então, você consegue setar, né? Você consegue configurar para o quanto de abertura, o quanto tempo fica aberto. Porque é aquela piscada que dá, sabe? O ai que susto, é tipo o ai que susto. É rapidinho, é 1 microsegundo. Aí vai entrar luz suficiente e vai marcar. Agora, se você deixar o obturador, eu acho que é o obturador, mas eu posso estar falando bobagem, com uma exposição muito alta, ou seja, ele vai demorar mais para se fechar, você pode deixar ele com segundos até, né? O que vai acontecer? Ele vai captar muito mais luz. Então, como ele vai estar 1 segundo, se você tirar uma foto e você se mover, a luz vai aparecer se movendo na foto. E se você estiver se movendo junto, como bate luz e reflete em você, vai estar esse corpo transparente. Por quê? Ele começou a pegar a luz de um ponto e durou tanto tempo aquele ponto de 1, 2, 3, 4 segundos que ele ficou desfocado, né? E a luz então dá pra criar efeitos muito bonitos, né? A gente brincava na faculdade, dá pra fazer espada Jedi, né? Porque você pegava a luz do celular e você desenhava assim no ar, tirava foto e por essa questão... né? Lighting, painting, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Que é super brega e... Painting light, não sei. Uma parada assim. Eu acabei de ver. E é obturador mesmo, tá? Acabei de checar aqui, é obturador. Sim, mas é isso aí. Então, assim, dá pra provocar esse fenômeno. Mas, ó, eu vou levar uma coisa em consideração aqui, hein? Essa primeira foto, principalmente, lembrando que as fotos vão estar todas aí no post. Ligue no post. Ligue no post, se tudo é certo. As pessoas, elas não estão muito desfocadas, não. Geralmente, quando a gente fazia isso, a luz, obviamente, era a coisa que ficava mais desfocada e louca possível. Por isso que dava pra desenhar no ar. Mas a gente meio que também sofria um pouco do processo. Então, por exemplo, parte do braço, como o braço que estava em movimento, movimentando a luz do celular, ela estava sempre em movimento, então ficava super desfocado, né? E dá pra ver, por exemplo, esse Andrei, arco... Não, Andrei, não. Todo mundo tá brincando de estátua, enquanto alguém forja a luz. Não, então, mas essa pessoa deveria aparecer, né? Pelo menos um resquício dela, né? Um fantasma dela, né? E só tá a luz vazia. Ah, então tá bom, Andrei. Tá concordando comigo, então tá bom. Filha da mãe. Pior que até eu tô concordando, porque faz muito sentido. Ou pode ser um efeito luminoso também, de um reflexo de alguma coisa também. Sim. Aí, tipo, tira foto do sol, né? Aí tem aquele arco, aquele flare, né? Não, sim, total. Eu não discordo disso. Ou pode ser o homem invisível, porra. Caralho. Entendeu?
E veio em gangue invisível ainda. Vem em gangue, vem 3. Mas aquele filme lá do Homem Sem Sombra é justamente isso, né, cara? Tipo... beleza, vou dar outra teoria maluca aqui então no final desse episódio, então vamos pra frente. O Tef, né, o investigador líder ali do caso, contou que existiam 3 esferas de luz, uma amarela esverdeada e 2 de luz branca. As fotos estão em preto e branco, então é tudo branco, tá bom, gente? Nós vimos bolas de luz e de algum modo as câmeras capturaram arcos luminosos, mas o que nós vimos eram bolas de luz. Os pesquisadores não chegaram a presenciar nenhum dos ataques sexuais da entidade, mas viram algo que deixaram eles muito assustados, que fez com que o Gaynor acreditasse no que Doris tinha dito, né, que estava sendo atacada pela entidade em forma de um homem. Ele fala: primeiro vimos como se formava a cabeça e seguidamente ombros. Depois a luz foi descendo até que uma silhueta se desenhou inteira. Era uma luz amarela esverdeada. Quando tudo passou, nós olhamos uns aos outros. Não poderíamos nem falar, Tef acrescentou. Quando a aparição se desvaneceu, 2 jovens assistentes desmaiaram e tivemos que tirá-los do dormitório. Cara. Aí a pessoa cai de vez em quando. A pressão cai. Para ser mentira, a pessoa tem que estar mentindo, né? Então tem que levar em conta que a pessoa tá querendo forjar, assim. Que eu acho que é um relato muito incrível pra ser coincidência, né? Sei lá. Justamente, esse relato aí, ele vai reforçar essa teoria de gente de dimensões paralelas ou de futuro. Alguém que tá transicionando entre essas dimensões, porque o cara sai da parede e tal. É muito confuso. Parece um lance de também sobrenatural, fantasma, desse negócio de transicionando uma parede, mas os relatos desse caso, eles são tão fantásticos que eles, ao se somarem, parecem vários casos diferentes. Eles não parecem um caso único clássico. Ele parece que tem uns 3, 4 tipos de relatos diferentes, de casos diferentes no mesmo caso. É bem interessante. Mas aí, agora vai começar a entrar uma parte que eu não consigo refutar de forma nenhuma, que é tipo, ela tendo marca no corpo dela, gente vendo ela sendo levantada e acontecer os ataques, que é o que eu volto porque eu falei no começo. Não consigo contestar uma coisa que a pessoa viu, entendeu? Porque eu já passei por isso. As marcas no corpo até provavelmente podem ter explicações, ela pode se auto-infligir e tal, mas os relatos dela indo na universidade, né, e sendo assistida, o filho sendo agredido, né, o filho de 16 anos sendo arremessado, e assim, é muita coisa incrível. E é foda. Assim, começa já daquele negócio da panela, né? Que tá todo mundo na cozinha. Foi o primeiro que eu falei assim, gente, não sei explicar isso. Eles estão na cozinha e de repente uma porta do gabinete se abre, uma panela sai, uma frigideira sai. Que? Não sei o que dizer, assim, entendeu? Sim, né? Começa a ficar bem, bem violenta, né? E aí que dá pra ver que em teoria seria mais de uma criatura, mais de um fantasma, né? Que inclusive teria até uma certa hierarquia que eles viam, né? Que você tinha uma questão de algumas seguravam, né? Outras batiam, né? Um dos relatos era o bonde do estupro, cara. Meu Deus do céu. Não, olha só, calma aí. Acho que a gente não falou em nenhum momento do programa, depois tu edita se tu quiser, mas era isso que eles estavam fazendo com ela. Ponto. Vamos dar nomes. Era exatamente isso que eles faziam. Eles não estavam lá batendo na mulher. A gente tá falando de agredindo, e só usamos a palavra agressão. Sim, a gente não tá dizendo... Sim. Eles estavam lá fazendo agressões sexuais à mulher. Uhum. Então, assim... Mas incrível que era só ela. Uhum. Exatamente. Não machucava mais ninguém na casa. Tinha um filho de 16 anos e 3 menores de idade. O que me deixa um pouco encafifado nessa história é que, tipo assim, que eles falam que a veracidade dos ataques sexuais nunca foram, digamos assim, provados, né? Sei lá, tipo, apesar de ela aparecer com marcas que eles falam, né, até próximo, assim, da região genital, né? Eu não sei se talvez eles nunca fizeram um exame de corpo de delito pra
né? Mas aí, né, Hel, Né? até hoje, sendo que você fala que é uma pessoa que fez isso com você, eles também não te dão credibilidade. Então é complicado, isso é né? foda, Imagina né, uma cara? pessoa falando que é um fantasma. Elas vão rir da sua cara e vão te dar um remedinho pra você dormir. Só isso. Década de 80, né? Então aí Com complica um certeza, vão pouco. falar, essa mulher é uma louca, drogada. Ainda mais se você ainda tinha o caso de que ela tinha. Quatro filhos ela tinha? Mãe É, solteira de E todos filhos de de pais pais diferentes, né? Tipo, obviamente que, cara, ela devia sofrer muito preconceito com relação a isso, né? sim, né? Uhum. Me lembrou muito a questão do filme do Exorcista, né? Que é bem diferente aí do caso real em si, mas que ele brinca um pouco desse fato, né? A mãe da Regan, ela é uma atriz e ela tem a Regan, né? E ela é separada do marido, né? E a gente tá falando aí de uma história da década de 60. Então existe um pouco dessa narrativa de que você poderia encarar isso como um afastamento, né? E por isso estaria acontecendo com aquela família. Então você tem uma questão narrativa, mas no caso na ficção, assim. E não que o autor justifique por isso, né? Não tem um discurso moral, mas eu acho que ele coloca a narrativa faz pra reforçar que as pessoas julguem isso dessa forma. Um dos primeiros pesquisadores, né, logo no início, vão, pelo que eu fiquei sabendo ali durante as leituras, é que eles vão levantar justamente essa ideia, que ela estava tendo uma reação psicológica ao fato dela ter trocado muitas vezes de marido e de ter 4 filhos com maridos diferentes e hoje ser solteira, sabe qual é? Botando a culpa toda ali na vítima e tal. Então, assim, pelo que eu entendi também, que ficou parecendo pra mim, é que quando os pesquisadores começaram a presenciar as coisas, essa teoria foi descartada. Pelo menos a teoria que ela está inventando. Aí teve teorias que eram coisas espirituais, que era o castigo porque ela era mãe de 4 filhos, de pais diferentes. Então, assim, tem outras formas de preconceito, mas não deixou de ser. Porque é uma mulher relatando o que tá acontecendo com ela, mostrando evidências, tipo, mostrando o corpo dela todo machucado, etc, dizendo o que tá acontecendo, e assim, tem que ir, sei lá, quantas pessoas na casa dela pra comprovarem, e ela tem que pedir, pelo amor de Deus, ajuda, sabe? Eu acho esse caso, assim, bem absurdo, porque mexe com uma situação que a gente tem problema até hoje. Sim, com toda certeza, né? O que é foda, né? O que gera aí toda essa discussão exatamente por causa de questões sociais e tal, mas ainda assim, ele é um caso sobrenatural que é meio complicado, porque ao mesmo tempo você tem essa questão de você tentar levar a vítima a sério, que tá sofrendo um ataque, né? E ao mesmo tempo você tem essa questão sobrenatural que pra você levar em consideração, você precisa acreditar que um fantasma exista e que aquilo realmente está acontecendo e não é fruto de alguma natureza psíquica. Cara, eu acho pessoalmente muito complexo esse caso justamente por causa disso, né? Quer dizer, eu acabo até, sei lá, sabe? Tipo, eu fico pensando assim, cara, mãe solteira, década de 70, 4 filhos. Cara, por que ela ia arranjar dor de cabeça pra ela tentando forjar um caso desse, por exemplo? Porque pra esse caso ser forjado propositalmente, que obviamente se é forjada propositalmente, ela tem que estar envolvida na história, não tem como ela não estar, né? Por que alguém arrumaria essa sarna pra se coçar, saca? Fico pensando nesse tipo de coisa às vezes, né? O que, novamente, não prova que fantasmas existem, não prova que esse caso é real, não prova nada disso. Pelo contrário, pessoas, muitas vezes, têm motivos diversos pra fazer todo tipo de coisa, né? Mas, ainda assim, é complexo, cara. Acho que talvez esse seja um dos casos mais difíceis que a gente já abordou aqui, justamente por esse nível de detalhes, né? Uma conjectura muito interessante pra se debater, né? O caso acho que foi o Rafael que citou, né? Que o filho foi jogado, né? O Gaynor, ele fala: uma vez o filho de 16 anos ouviu sua mãe chorar e foi ao dormitório. Viu como algo fustigava sua mãe na cama e quando se aproximou para ajudar, algo lhe atingiu a cabeça e lançou-o para trás. O garoto quebrou um braço. Cara, eu gostaria muito de saber se temos registros médicos com relação a isso, né? Mas como é um caso da década de 70, eu imagino que pra você que fez a pauta, Jay, deve ter sido muito difícil procurar esse tipo de coisa, né? Não tem, Andrei, não tem. Não tem, e detalhe, todos os sites que eu ia procurar sobre era o seguinte, era a mesma história, parecia que todo mundo tinha copiado e colado. As imagens eram as mesmas. Se você joga essas imagens, só tem essas imagens. Não tem. Você reparou que nessa brincadeira, entre aspas, não tem ninguém da polícia investigando? É uma coisa paranormal.
pô, a mulher tava toda machucada. Tava monitorando ela ali e sabiam que ela não tava se auto-infligindo aquilo. E aí, cara? Eu tenho quase certeza que não tem nenhum tipo de inquérito, nada foi aberto em relação a esse caso. E é um caso claro de estupro, do qual não foi investigado por... Sim, né? Olha, eu cheguei a levantar hipóteses aqui na minha mente que os estupradores eram os ex-maridos. Rapaz, tipo, caralho, tipo assim, não querendo fazer piada com isso, mas tipo, seria os ex-namorados do mal da Ramona Flowers? Que porra é essa, cara? Ah, cara, como a gente não tem informações da vida pessoal, de como acabou, de que forma esses caras reagiram... Aí eles aprenderam Goécia e foram lá encher o saco da mulher. Caralho, bicho. Olha só, André, tudo é fantástico. É viagem astral, né, cara? Os caras foram pro Tibete, aprenderam viagem astral com o monge pra ficar atazanando a mulher. Caralho, bicho. Se fosse atazanando, era só derrubando panela na cozinha, entendeu? Sim. Mas esse que é o ponto. Aí eu, porra, não, realmente teria que ter o clube dos ex-maridos malignos, sabe? Aí eu achei que ficou forçado pra mim mesmo. Então eu falei, porra, isso aí deve, porra, caralho, na moral. Nem eu tô acreditando nessa minha teoria. Isso aí, cara, deve ser a gangue de sucubos, íncubos. Isso é íncubos. Os caras são os demônios. São os demônios que resolveram, escolheram ela por algum motivo, sei lá, qualquer, aleatório, religioso, se tu preferir, e começaram a abusar dela. Que vinha na minha cabeça, não, isso é uma íncube, é alguma coisa do gênero, tralalá. Eu falei assim, gente, mas eu sou cética. Mas de tanto que eu já ouvi falar sobre as íncubos e etc, parece ser um caso clássico. Mas eu ainda, tudo bem, é um demônio astral, eu não tenho certeza de qual é a denominação. Mas... pô, a menina tava toda machucada, gente. Tá acontecendo alguma coisa nesse plano daqui. Vamos fazer alguma coisa, mas nada foi feito, então... Exatamente. Na minha mente, funciona das duas formas, tá? Duas formas. Aliás, três. Ou ela tem uma psique poderosíssima que ela desenvolveu e ela conseguiu telecinese. Isso é, ela conseguia se machucar e machucar quem tava próximo dela com a própria mente dela, tipo a Jean Grey da vida, tá? Caralho, Rafael, você tá indo pra um lado que... Ué. Isso, vários parapsicólogos sempre usam isso, né? Isso que já tá falando de... Sim, tem casos muito conhecidos, assim, de piromaníacos, esqueci como o nome da pessoa que toca fogo com a mente. Piromante, né? Tipo uma piromancia. Que relatam, também de poltergeist, de fantasma, que são revertidos à própria pessoa. Vai ver que essa pessoa, que ela era um caso extremamente poderoso. Você tem a questão das chagas, né? Que é algo bem próximo que a gente pode citar, né? E assim, existem teorias psicológicas com relação a isso. Que eu particularmente não posso falar que eu conheço mais a fundo, né? Mas que falam que talvez possa existir fenômenos de natureza psíquica que vai, por exemplo, escrever nome no seu corpo, por exemplo. E igual, por exemplo, no do Exorcista mesmo. Tem uma cena, né, que aparece uma mensagem no corpo da garotinha e tal. E existem alguns estudos em relação a isso. Não sei se existe comprovação científica, mas existem algumas teorias de, a pessoa tá somatizando tanta parada psicológica que tá ocorrendo efeito físico no corpo dela, né? E existe essas teorias mais parapsicológicas relacionadas a até mesmo esse tipo de... que geralmente acontece na adolescência, né? É mais raro na idade adulta. Esse que é o ponto do meu raciocínio fantástico aqui. As três opções que eu tenho são fantásticas. Ou a mulher é extremamente poderosa mentalmente e por um efeito colateral acabou se ferindo de formas horríveis. Ou, segundo, são não fantasmas, porque como a gente falou no começo, ao meu entender do que é um fantasma e como ele age, teria que ser uma quantidade de energia muito grande, o ambiente ficaria muito frio, as pessoas em volta desmaiariam, enfim, seria um efeito muito poderoso, provavelmente, no meu entender, seriam entidades malignas como demônios, e os íncubos que estavam vindo aqui fazer essa porra toda, e a terceira que eram pessoas mesmo, seres humanos, de proveniência aí vai das mais variadas loucuras que você puder, mas que estavam invisíveis. E eles eram pessoas preparadas justamente para causar efeitos em câmeras, a tecnologia que eles estavam usando, eles estavam totalmente invisíveis e eles podiam fazer como qualquer pessoa pudesse, só que completamente invisíveis. Agora, como eles entravam nos locais, passam por dentro da parede, vai aí da tecnologia que eles estavam utilizando. Sim. Porque são casos, esse caso é muito, muito extenso, é muito
muito incrível. Concluindo, né, que após as sessões na casa da Doris, não acharem uma resposta, os investigadores acabaram não achando nenhuma resposta clara, e eles acabaram levando ela para um laboratório na Universidade da Califórnia, onde construíram uma casa de vidro, para que ela fosse vigiada, né, e ocorriam ataques mesmo assim, é dito. E uma certa noite, uma das agressões, todos que estavam acompanhando viram seu corpo se movendo, como se alguém, contra sua vontade, a segurasse e a empurrasse ao mesmo tempo. Naquela noite se evidenciou uma natureza possivelmente humana em virtude de suas condutas sexuais, pois a mulher foi obrigada... enfim, não vou falar essa porra aqui não. Foi foda pra galera lá. E logo depois, ela e seus filhos deixaram sua casa em Culver e se mudaram para o Texas em busca de uma vida melhor e livre dos assédios. Mas a entidade decidiu segui-la e continuou seus ataques. Ela se mudou por até 5 vezes tentando fugir, mas cada vez que se mudava para mais longe, ela só conseguia diminuir a frequência dos ataques até cessar por completo depois de 2 anos, né? A Doris morreu dia 25 de julho de 2006 de câncer, né? Cara... Uma coisa que eu... Como eu não vi o filme há muito tempo, o que acontece no final do filme? Não lembro. Eu acho que entra uma gravação em off falando sobre isso. Que ela mudou de cidade, os ataques continuaram, mas... Ela mudou de cidade várias vezes e os ataques foram diminuindo, né? Mas foram ocorrendo ainda até que pararam totalmente depois de alguns anos. Só que no final... Quanto mais longe ela ia, menos a frequência diminuía bastante, pelo que eu entendi. Quanto mais longe ela ia do lugar onde ela estava, na Califórnia, diminuía a frequência dos ataques dela, mas eles nunca cessaram de fato. É que num dos vídeos que eu vi no YouTube falava que ia acontecer um negócio que o cara não concordava no filme. Só que eu não vi o filme, então não lembro o que acontece no final. Enfim, deixa pra lá então. É comum, né? No final eles deram mudada justamente pelo caráter da conclusão da história, né? Não deixar em aberto, talvez. Isso aí, né? Mas de cabeça, assim, eu não vou lembrar mesmo, assim. Mas é porque realmente... filme é complexo, é legal pra gente comentar aqui sobre e tal, mas às vezes ele acaba influenciando a gente mesmo, porque, enfim... Os filmes do Invocação do Mal, eu acho eles muito bons, assim, mas não tem nada a ver com a história real, né? E aí, às vezes, a gente quer puxar sardinha pro casal Warren, mas eles, às vezes, fizeram mais mal do que bem, né? Seja lá se eles eram picaretas ou não, um dia tem esse famoso episódio prometido do casal Warren, um dia a gente grava. Já sei até quem eu vou chamar. Vou chamar o réu junto com o Rodrigo Spookhouse pra comentar aqui. Aí sim. Cara, vamos pras teorias finais, cara. Vamos, o que vocês acham? Agora eu tô até com medo, rapaz. Rafael, já acabou pra você, porque aí a gente tira logo esse elefante branco da sala. E aí? Não, já falei o que eu acho. Eu acho que eram alienígenas estupradores. Não, agora, assim... Como eu disse anteriormente, a minha ideia mais forte é que eram pessoas invisíveis. Agora, se são pessoas da Terra, do futuro, de outra dimensão, se são aliens, eu não sei. Eu acho que nesse caso aí não eram demônios, porque os demônios não iam ser tão chatos. Nenhum capeta deve ser tão chato quanto o ser humano. Então eu tenho eu tenho convicção, na verdade, que isso aí eram pessoas que descobriram a invisibilidade. Cara, pra mim isso aí não é demônio. Provavelmente alguém que descobriu aí com seus amigos a invisibilidade, de repente o ex-marido vingativo, que chamou os 2 amigos do futebol, não sei, não tenho capacidade. Talvez o ex-marido, um deles, tenha feito um pacto da Goiás e chamou 2 amigos pra ir junto, talvez, mas... Pra mim, são pessoas invisíveis. Agora, como que eles ficaram invisíveis, aí é um outro programa. Eu já fico surpreso como é que o Mundo Freak deu certo depois de 5 anos de Rafael Jacaúna fazendo isso todo episódio. Isso aí que o Jacaúna tá falando, eu ia até comentar que uma vez eu vi uma entrevista num programa aleatório de TV, de um cara que se dizia mago, falou isso, que ele ficava invisível, ele conseguia ficar invisível, e aí ele falou que, sei lá, capturado por um traficante do Paraguai, que o cara precisava sair da casa dele lá, porque ele era vigiado 24 horas por dia, queriam matar ele, e aí ficou sabendo que ele era
que ele conseguia fazer magia, deixar as pessoas invisíveis, e aí disse que ofereceu pra ele uma quantia X de dinheiro pra ele deixar o cara invisível, e segundo ele fez isso mesmo, disse que ele saiu junto com o cara, com o traficante lá do Paraguai, disse que eles saíram de casa, ninguém viu ele sair, circularam pela cidade, foram a bares e não sei o que. Mas, real, ele explica qual é a técnica dele, ou ele só fala que é uma magia e eles... Cara, ó, tem um entrevistado do Mundo Freak que eu tô achando muito parecido, hein? Eles nunca explicam. O cara tá cobrando um dinheiro forte pra isso, tu acha que ele vai explicar como que eles são invisíveis? Não, quando a gente entrevistou aqui o mago Antônio Fagundes Filho, ele falou que... Só que eu acho que não lembro se foi no Paraguai, não. Ah, não, acho que foi Paraguai, sim. Ele falou alguma coisa relacionada à fronteira, ou próximo da fronteira. Olha só. Cara, então, olha aí, cara. É a mesma na TV, pessoa? cara. Num desses programas meio baiuca aí da madrugada. Aí, Esse Mundo Freak, mas filme. É o Mundo Freak, né? É isso. Na TV, porra. Esses programas meio... Não, Real, tudo bem. O André não ficou muito ofendido, não. Só um pouquinho. Filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Mas no caso, nesse tipo de invisibilidade, ó, eu falando desse tipo de invisibilidade, eu acho que se a pessoa fosse fotografada, ela seria vista, né, cara? Não, pô. Se a luz não tá refletindo nela, como que ela vai aparecer na foto? Não, mas é percepção da pessoa que não tá vendo. Ah, não, calma aí. Aí é uma invisibilidade de magia com percepção mental. Aí é a ofuscação do vampiro à máscara. Outra coisa. Não, é o Jedi lá, tipo, não tem Jedi aqui não. Tipo, ele é uma ilusão. Ele convence as pessoas de que ele tá invisível, na verdade. Exato. Truque de percepção, sei lá. Mas o que eu tô falando aqui seria mesmo algo tecnológico que faz a luz não refletir em você e você realmente fica invisível. O Predador, a tecnologia do Predador. Só que melhor, porque o Predador ainda dá pra ver algo passando. Ali, por algum motivo, só a vítima conseguia perceber onde estava a entidade, né? Mas não, ela via, né? Ela via. Via. Pelo relato dela, ela via corpos, tanto que ela chama The Body lá. Ela via, e os comparsas também do principal, ela também via. Não, mas o The Body aí é por causa daquela cena de metade do corpo saindo da parede. Não era porque ela via os corpos andando. Isso que eu entendi. Não, ela tem uma fala dela, eu lembro muito bem que eu tenho algumas falas dela, e eu lembro muito bem dela falando que ela via o homem. Não, ela avisou na primeira discussão das fotos, ela avisava pros caras pra qual lado tinha que tirar foto, né? Então ela via. Não, isso que eu tô falando. Tem uma diferença de você perceber onde tá alguma coisa e de você efetivamente ver alguém. Sentir, coisa, né? Tá, ok. Não, isso que eu tô falando. O que eu tinha entendido é que ela sentia aonde a coisa tá aqui, tá ali no canto, tá aqui perto de mim. Outra coisa é, eu estou vendo alguém aqui. Sim, sim. Ela não é à toa que não tem nenhuma descrição física. Sim, ela fala que era um corpulento, ela descreve ele sim. Então não era o marido, não. E ela fala que caiu por terra a teoria. Só parte do marido. Mas beleza, mas o marido não podia estar disfarçado? Ele não podia ser invisível e, ao mesmo tempo, de ser um doppelganger? Ou, sei lá, um reptiliano? Aí é esforço demais. Aí é muito, né? Hel, e você? Vamos formular essa teoria. Eu acho que acreditar numa manifestação mental da mulher seria fácil se não tivesse esses outros problemas aí, né, que eu vejo. Principalmente as declarações dos lance lá de que o filho foi atacado, né, e sofreu uma injúria grave. Inclusive, até tem uma lenda aí, que eu não sei se é verdade, que durante o filme, quando eles gravaram essa cena, o ator também quebrou o braço, né? Quando ele... Sim. Sim, tem essa história mesmo. A fofoca das estrelas, né? Que nem o do Exorcista, que a menina morreu, e na realidade ela tava vivíssima, maravilhosa, então... isso é verdade. Mas, tipo, tem declarações dos próprios filhos dela falando que era muito comum, enquanto eles estavam, digamos assim, circulando pela casa, eles se depararem com barreiras, assim, sabe, invisíveis. Tipo, tá andando na casa e você sente que bateu em alguma coisa. Eita! Que você não enxerga, na verdade. O nome disso aí era a parede, que era o cara que tava andando na casa invisível. As pessoas esbarravam nele, provavelmente. Exatamente, né? Então tem esses casos todos, né? Então todos os filhos dela já tiveram algum tipo de contato com essa coisa de natureza sobrenatural, né? Aquele filme Os Outros, sabe qual é? Que você tá morando numa casa que é zoada. Tem essa tendência a acreditar
que esses fenômenos todos que viraram religião, viraram filosofias, tipo espiritismo, isso cabe muito nessas explicações pseudocientíficas do tipo seriado Fringe, assim, sabe, cara? Então... Sim. Inclusive, precisamos fazer um episódio sobre, né? Eu tô esperando. Meu Deus, 5 anos pra gravar um episódio sobre Fringe. Misericórdia. Mas eu sei também que acreditar piamente nisso às vezes é meio complicado também, né, cara? Com toda certeza, né? Eu acho que é o seguinte, cara, tipo, eu não tenho problema nenhum em dizer não sei, sabe? E aí, Jay, você sabe? Então, calma. Antes de eu falar o que eu acho, eu quero achar a parte que ela fala, Peter também contou que a entidade havia se tornado sólida enquanto a violentava e pôde perceber que, em relação às experiências anteriores, a mesma tinha a anatomia de um homem musculoso e efetivamente era um espectro, pois imediatamente após associar sua vontade sexual, ela se evaporava. Então, assim, ela se tornou sólida e ela viu um homem. Então... Ela não viu. Ela disse que tinha um aspecto de uma pessoa sólida. Ela sentiu. Ela não viu, não, segundo essa descrição. Obrigado por confirmar o que eu falei. O Rafael, não à toa, o Rafael mal vencedor, filha da puta, né, cara? E mal vencedor, eu agradeci, cara. Eu agradeci. Esse sarcasminho aí, veneninho aí no canto da boca. Humildade sempre. Estou certo, vocês estão errados. Mas fala aí, Jay. Tudo que eu sei da vida é que eu não tô certo. Enfim, quando eu peguei essa pauta pra fazer, eu achei ela um caso muito delicado, porque ela é um caso clássico de estupro e de uma mulher que não está sendo ouvida. Esse é o mais absurdo de toda a história. E eu me peguei, né, me perguntando, será que ela não tinha sofrido algum tipo de abuso antes e deveria ter levado às autoridades, as autoridades não deram crédito pra ela, e daí ela começou a falar que era algum tipo de entidade que estava atacando ela, pra ver se ela, assim, de certa forma seria ouvida. Eu acho que é uma coisa a se questionar também, né? Então, eu acho que algumas coisas eu não consigo refutar, porque coisas voando e quando as pessoas falam que viram e viram mesmo, eu não consigo contestar. Mas a questão das fotos, eu acho que pode ter acontecido vários fenômenos super comuns, nada absurdo. Orbe é uma coisa muito, muito fácil de se conseguir numa foto. Pega um tapete cheio de poeira, sacode e tira uma foto pra você ver como vai aparecer milhares de partículas na sua foto. É isso que são os orbes. É o que eu acredito e acho que é. Não tô falando que de fato seja. São partículas de sujeira que ficam no ar e acaba sendo, você tira uma foto com flash e acaba batendo de volta. Daí é por isso que tem essas partículazinhas, essas coisinhas redondas. Então, eu acho que é isso. Eu não consigo nem concordar nem discordar desse caso. É isso aí, né? Agora, eu acho que existe uma complicação nesse caso, que é como eu não participei também da construção da pauta, acho que você pode falar mais. Jay, o quanto desse caso, não tô descredibilizando a vítima, até porque se o caso é real, então não tem por que fazer isso. Mas o quanto de fonte verificável você se deparou na hora da pesquisa, assim? Porque às vezes isso pode ser muito cara de, como você falou, que você viu os sites replicando. Você conseguiu achar uma origem disso, de notícia? Que esse caso realmente não é tipo um conto, alguma coisa assim? Como é que foi pra você? Foi assim, eu peguei o caso na minha mão. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o caso, tá? Quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei sites muito duvidosos em português. Sites mal escritos, replicados, muitos sites eles eram muito parecidos. Daí eu falei assim, bom, eu tô achando poucas fontes plausíveis em português, eu vou procurar em inglês. É pior ainda. É? Não existe. É um trechinho. É assim, tá lá no Google, cai no Wikipédia, a Wikipédia fala que teve um filme que foi baseado num fato e que daí teve o livro. Nunca consegui pegar esse livro em PDF pra dar uma olhada, você entendeu? Não consegui achar. Procurei na Amazon pra ver, mesmo em inglês, também não achei o livro. Cara, então, na Amazon não tem um livro? Eu não achei. Esse livro não existe. Não tem na Amazon, não existe. Geralmente, quando é baseado em livro, é sempre bom a gente dar uma checada na fonte do livro, se o livro realmente existe, etc. Mas eu também não achei.
Então o que eu fiz foi, existem todas essas imagens que estão aí no Google, não tem imagem diferente, tá? Todas as imagens que eu achei do caso são exatamente essas imagens, não muda. As imagens mais recentes que eu consegui achar foram dos pesquisadores do Gaynor e do Taft, foram as únicas. E assim, todo lugar que você for, você vai ver a mesma história contada, não muda nada, não muda. Sobre os pesquisadores, tipo assim, eles têm uma carreira séria, já tinha se ouvido falar dele. Qual foi a faculdade? Porque eu confesso também que eu também estranhei esse caso, eu lembro do filme e tal, assim, porque é um caso que tecnicamente tem muito mais documentação digamos assim, crível, né, do que outros casos que são muito mais famosos, né? Então realmente causa estranhamento pra gente, né? Cara, como que um negócio assim que foi tão sério e real, né, é tão pouco falado, né? Uhum. Então, o réu, eles são da Universidade da Califórnia, tá? Eles não possuem nenhum tipo de... Geralmente quando você tem alguma coisa na Wikipédia porque você conseguiu fazer alguma coisa a mais ou alguma coisa diferente, joguei no Google Scholar, eu não achei nada. Acabei de jogar aqui no Google Scholar. Então, tipo, artigo acadêmico eles não escreveram muito. Eu vou até jogar eu joguei o Barry Taft, eu não joguei o Gaynor. Mas eu só me ocorreu agora de jogar no Google Scholar pra ver se eles publicaram alguma coisa, mas não. Então, foi um pouco difícil, porque o que acontece? Quando a gente vai... Eu não sei se eu posso estar dizendo isso a partir de agora, Andrei, porque quando a gente vai escrever pauta, a gente precisa ter o maior número de referências possíveis e não plagiar o que um site já escreveu. Por exemplo, várias coisas das pautas do Mundo Freak aparecem muito no Assombrado. Eu não sei se eu poderia estar falando isso. Mas, então, a gente lê a história e procura outras fontes. E às vezes pode ocorrer da gente pegar uma frase que tá boa e falar assim, vamos colocar essa frase. Então você vai ter que ir sempre moldando sua interpretação da história, certo? Uhum. E desse eu não consegui fazer. Foi muito difícil. Eu fiquei morrendo de medo de achar que as pessoas tipo, Jay, seguinte, tá vendo sua pauta? Tá um lixo porque você plagiou. E eu não tinha mais fonte pra eu poder... Sim, não, eu entendi. É um problema muito comum quando a gente tá tratando sobre esse tipo de assunto, mas geralmente quando a gente vai investigando a fundo, a gente acaba achando alguma fonte original ou algo nesse sentido, mas vez ou outra dá pra se deparar com isso sim. A gente não consegue achar uma fonte original, né? Um noticiário, uma revista, alguma coisa, né, cara? E é por isso que, tipo assim, não duvidando pelo caso da mulher e pelo caso de ser assédio, mas é um caso que ele, pra mim... E isso é o mais louco, né? Porque tem as fotos, né, caralho? Essas fotos vieram de algum lugar. De onde que vieram essas fotos, né? Quem foi o fotógrafo? Tipo, naquele que ele fala que tinham dezenas de fotógrafos profissionais dentro do quarto. Quem são essas pessoas, sabe? Onde saiu esse material? É muito esquisito. É muito esquisito mesmo. Acabei de jogar eles aqui no Google Scholar, tá? Nenhum dos dois tem nem citação. Tá. Então, assim, na minha opinião, tem grande chance desse caso ser fake e talvez eu até ache que até pra construção do filme, viu? Eu não descartaria... Um esquemão daquele que foi meio usado Bruxa de Blair. Depois, né? Foram pioneiros nisso aí. Criaram a história e dessa história eles exageraram. Fake news. Então. Direito até o sotaque. Com relação a isso que você tá falando, né, de algo forjado pro filme, cara, eu sei, eu não apostaria muito nisso, porque a gente tá falando de anos 80, um filme também que nem repercutiu muito, né? Que não tinha muita... Tinha atores conhecidos, não tinha nada assim. Pois é, né? Não era uma peça de marketing super, né? Exato. Era um filme já pequeno por si só, né, cara? Não sei se eles teriam esse trabalho todo, entende? Pra criar isso. Mas, tipo assim, a gente tem o registro dos investigadores reais dando declarações em programas de TV, né, americanos, né? Mas isso nos Estados Unidos, né, gente, é prato cheio pra gente doida. Sim, né, mas tipo assim, isso já é, digamos, um indício de que... Tá, que existiu, que não é um fake total, né, não tiraram do zero. Então, daí eu tenho uma pergunta. Será que não pode ser tipo uma espécie de boato que surgiu e eles foram lá e decidiram documentar de alguma forma? Porque acontece também, né? Eles vão lá, contam um caos e esse caos
caos vai sendo incrementado e no final não que seja uma creepypasta, sabe? Mas que tenha sido um boato e a coisa foi tomando uma proporção maior. Não pode ter sido. Pode ter sido exatamente como no caso do Invocação do Mal, né, cara? O casal Warren tinha uma história completamente diferente do que estava sendo falado, né? Só que no caso do casal Warren, você tinha várias frentes, né? Tinham as pessoas que investigavam, tinham o casal Warren que chegou depois, tinha a própria família, e cada um tinha um relato diferente. Aqui você não tem fonte. Beleza, tem entrevista do cara, mas e o quanto disso é real, sabe? Não tem gente pra falar. Bem complicado. Foi complicado. Foi uma das pautas mais complicadas de fazer pra mim, tirando umas outras. Mas essa foi muito complicada porque eu não tinha de onde tirar as coisas. Então... Uma coisa que me ocorreu agora, que talvez também é muito conveniente, né? Mas talvez usaram pseudônimos, porque quando cientistas vão publicar coisas sobrenaturais ou pesquisar esse tipo de coisas, acabam caindo naquela descrença e tal. E talvez essa galera saiu na tangente. Porém, contudo, isso seria só um problema, uma explicação de um dos vários problemas da falta de informação geral, né? Sem nome de ninguém, se tá por alto, é complicado. Não, total. Cara, depois de muito tempo trabalhando nessa indústria vital do mundo freak, a gente passa a ficar com um tino mais apurado com relação a esse tipo de história, né, cara? Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. A conclusão é que isso é falso, então esse episódio nem vai pro ar, viu? Agradecendo as pessoas que acompanharam ao vivo aí, mas... Porque eu lembro do episódio que a gente fez do Bruxa de Blair, né? Que, porra, a gente foi no... Que era a época que não tinha pauteiro pra investigar isso pra gente, né? Sério, cara? Vocês caíram no caô de que o Bruxa de Blair era real? Não foi isso não, real. Não foi tipo o Bruxa de Blair, tipo o filme é real, não foi isso. Mas que tinha uma peça de marketing do filme falando que o filme foi baseado em lendas locais da cidade. E eram lendas que foram fabricadas pra história. Dava a entender que a história levava em conta, tipo assim, sabe esses contos medievais? E esses contos nunca existiram, não existiram de fato, né? Mas dava... o filme vendeu como se fosse, tipo assim, uma adaptação de um folclore local. Obviamente, a gente não acreditou que o filme era real, mas foi essa a questão toda, né? E teve do Donnie Darko também, né, caralho? Que o Donnie Darko tinha aquela... Tem o livro da Viagem do Tempo no filme, e o marketing do filme vendia que o livro era real, que foi escrito por uma freira, e a freira sumiu, e blá, blá, blá. Não teve também até eu acho que a notícia de que a turbina de avião caiu em cima de uma turbina de avião que nem sabia de onde. Não teve isso também? Não, acho que não. Eu nunca ouvi falar, pelo menos. Mas o livro não é real? Eu achei que fosse. Então, o livro não. O livro da Viagem do Tempo não é real, não. Foi inventado justamente pro filme. Esse é o problema de lidar com esse tipo de caso, né, cara? As pessoas, como não tem um critério científico de pesquisar, de ir atrás pra você tá falando bobagem, vai postando qualquer coisa porque, enfim, é legal, a história é bacana e dá audiência, né? Então é complicado. Tipo o que a gente tá fazendo aqui nesse exato momento. Mas a gente, pelo menos, tá sendo sincero. Sinceridade é tudo nessa vida, né? Então é isso, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui por essa história que será que é real, será que não é? A gente vai descobrir em breve, provavelmente algum ouvinte vai achar alguma coisa super obscura que vai provar que não é real. Fazer tipo um caso Evandro investigando esse... Muito bom, o caso Evandro investigando isso, eu acho que o Ivan ia fazer um excelente trabalho. Olha aí, tá vendo? Olha, mas os casos brasileiros conseguem ser ainda mais bizarros, né? Mas vamos lá, gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando aqui agora na transmissão, para você que está escutando esse podcast maravilhoso e para essa equipe maravilhosa. Hel, quer fazer um jabex? Ou o pessoal já te conhece demais? Toda sexta-feira lá no melhoresdomundo.net, né? Tem um podcast que sai toda sexta. É isso aí. Aquela vontade de vender o peixe, né? Não, a gente quer cada vez menos pessoas acessando aquela merda lá. Então não acesse, fica aí. É mentira, não existe esse site. É uma invenção pra vender o mundo freak. O MDM não existe. Você quer fazer algum jabá, Jay? Não. Tô tranquila, não tem nenhum jabá. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo. E é aquilo, não olhem para trás. Pelo amor de Deus, não continuem. Eu vejo, quase todo dia eu vejo a She-Ra aqui em casa, então eu sei o nome do cavalo da She-Ra. Aquele novo? Cara, eu adoro esse desenho.
continua as mesmas nomenclaturas? Continua? O cavalo continua chamando? Sim. Sim. A Tabata e o Calhau, eu gosto muito desse desenho. Parece que tá legal a nova versão, tá bonito. Eu curti gráfico. eu vi a primeira temporada e eu curti bastante, viu? Cara, é bem maneiro. Eu gosto também. É um bom desenho. Vou assistir. E eu assisti. Eu vi os filhos da puta de sempre, né? Reclamando. Ah, mas daí, né? Ela ficou puta. feia, ai, porque não sei o que. Ah, cara, outro dia eu tava discutindo aí, né? Fui perder meu tempo em levantar essa bola aí. O cara falando mal. Aí eu fui falar por quê? Ele, não, porque descaracterizou, que não sei o que. Eu falei, cara, você nem via essa porra. Não, mas, porra, você não via o desenho. Não, é que descaracterizou, não interessa se eu vi ou não. Eu falei assim, então parou a discussão, acabou. Até parece que o querido vai assistir o coisa Não, pra criança. não via nem Claro vai que não. ver, né, cara? Mas essa é a parada, né? Hoje em dia, o discurso, né, cara? O tal do acabou com a minha infância, né? Ai, nossa. Que Cara, não viu o antigo, não viu o novo, mas mesmo assim, fala bem. Acho que a infância do cara é tão sensível assim, tem que acabar mesmo. Arrumar uns traumas pra se preocupar. Acabou minha infância. Ai, coitadinho dele, acabou a infância. nome disso é falta do que fazer, as louças pra lavar, sei lá. É falta de aprender programação. Vamos lá, vamos deixar o Rafael tocando esse air guitar. Deixa eu ver. Eu vou pedir pra vocês. Bem, vamos começar então. Todo mundo pronto? Querem pegar uma água, fechar uma janela, matar um cachorro? Deixa eu pegar, matar o cachorro aqui, calma aí. Eu queria, era um machado que me deixasse invisível pra eu destruir a igreja aqui do lado, porque parece que eu tô no show do lado de um show de death metal, mano. Aí tomar no cu. A possibilidade de fechar a janela aqui não existe. Enfim, gente. Ele que financia o site. Pois é, rapaz. Tem aquela teoria. Eu vou cortar isso na edição depois, vai pros extras. Tem aquela teoria foi o Deltan que vazou o Telegram dele mesmo? Pô, tem essa teoria aí, essa teoria é fortíssima, cara. Então, eu que financio aqui os Jacarretas, cara. Que dá pra dar audiência no programa. O Andrei manda os e-mails dos Jacarretas pra ele mesmo, de contas que ele mesmo cria, entendeu? Exatamente. Todos são eu, né? Esquizofrenia. Isso aí, Jay. Edita na minha frente aqui pra eu me confundir com o alinhamento. Desculpa, perdão. E é nesse Você está adulterando ao vivo o documento para parecer que você está falando a verdade, Jay. Minha linda, a pauta é minha. Fui eu que escrevi essa pauta. Serviço entregue não se altera. Você está manipulando as verdades. Olha aí, ó. O professor Rafael, ele sabe das coisas e tal. mundofreak.com.br